Olá pessoal, voltando no canal Didática da Cura. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a disciplina invisível, sobre as ferramentas que nós passamos, sobre as ferramentas que nós utilizamos em sala de aula, onde transmitimos, passamos informações existenciais aos alunos. E isso não é que precisa fechar o programa tradicional para quem está muito ligado ao programa tradicional e não fazer mais aquilo ali. Não, você ensina. Só que esse ensinar acontece atrás de uma história, como storytelling, né? Que agora se fala muito disso. Eu preciso levar o meu aluno a sentir. Primeiro ama, depois ensina. Portanto, primeiro eu amo, depois eu aprendo. Primeira coisa que precisa ter dentro da disciplina invisível é um contato, é um afeto. É o professor contar sobre ele, falar sobre a infância dele, criar um vínculo com essas crianças primeiro, enquanto está mais ou menos mapeando quem são os alunos que têm mais dificuldade, quem vai ajudar quem dentro da sala de aula, né? E não ter tanta pressa com esse conteúdo triturador, mas utilizar o tempo para melhorar a mente, que depois vai poder absorver muito melhor os conteúdos. Quando um ser humano sofre, ele é limitado. Muitas crianças sofrem violência em casa, muitas crianças assistem coisas tristes, muitas crianças têm o abandono já dentro da célula, estão epigeneticamente comprometidas, assim como tantos de nós adultos, né? As crianças, elas veem coisas e a informação traumatiza. Quando uma informação é muito forte, é muito traumática, ela fica para sempre dentro daquela criança, ela cria um mecanismo de ação, porque eu escolho, vivo e reajo de acordo com o que eu experienciei. De repente, uma minha irmã que viveu e cresceu dentro da mesma família, reage de outro jeito, porque cada um de nós funcionamos como filtros, cada um de nós tem uma lente de interpretação. E aí são várias combinações genéticas, epigenéticas, sociais, enfim, aí tem uma lista de ciências e disciplinas atrás que possam explicar porque o ser humano é igual e ao mesmo tempo tão diferente, tá? Então, capacitar o aluno para saber sentir, para saber viver, explicando vida e morte, porque é uma realidade absoluta para o ser humano, explicando conceitos básicos do ser humano, através de filmes maravilhosos que nós podemos contar agora, né? Assistindo, mas não é só jogar o aluno numa sala escura, fechada, suada e deixar ali para ver o filme para passar o tempo. Não é isso. É preparar o aluno com o assunto para um determinado vídeo, para um determinado filme, é assistir junto com ele, é comentar por uma semana ou duas e trabalhar todos os aspectos possíveis daquele vídeo, né? No português, na geografia, na história, na arte, na matemática. Dá trabalho, mas é um trabalho gostoso de realização, de pesquisa, porque o que está acontecendo, o que essa pandemia trouxe para o mundo, além de um fator evolutivo obrigatório, é que o professor, ele precisa se atualizar, ele precisa se capacitar dentro do que é, como funciona o cérebro humano, quais são as disciplinas que vão nos ajudar a estarmos dentro da sala de aula e não sermos mais vistos somente como reprodutores de conteúdo, mas como pessoas que acompanham o saber dessa criança. Então, é na escolha das ferramentas, uma visualização, preparar o aluno, que eles conseguem visualizar muito bem já desde pequenininhos, né, a visualizar com olhos fechados, com olhos abertos, a contar essa história totalmente imaginada, com a música, com a relação do corpo, e depois que essa história já foi vista internamente, ela passa a ser trabalhada visivamente. As metáforas, e nós utilizamos muito aqui as metáforas visivas, né, metáforas evolutivas, elas ajudam muito, porque além de passar um conteúdo explícito para ser trabalhado, ela passa um conceito de crescimento, passa um conceito de vida, passa ética, passa tudo aquilo, todos aqueles valores que por um longo tempo, depois de tantas reformas estranhas, acabaram esquecidos. Mas eu acredito que nós, professores, não estamos impossibilitados de fazer algo interessante. O que nos impossibilita, às vezes, é um colega que não faz isso e aí fala mal, e aí tranca, e aí não aceita, ou uma direção muito radical que não sustém, que não mantém, que não ajuda esse professor a ir para frente. Não quero criticar os profissionais, que eu acho que no fim todo mundo tem muita coisa para fazer e cada um está tentando fazer o melhor. Mas às vezes nós limitamos a nossa criatividade em função do que já foi feito.
Tipo assim, eu tenho que fazer isso porque sempre foi assim. Não, você pode fazer diferente, você precisa buscar diferenças. E não perder tempo na comparação ou não sofrer com a comparação de colegas que não querem uma mudança, que se sentem mal se você faz alguma coisa diferente, porque aí eles serão obrigados a fazer ou porque eles serão comparados. Entende? Então, se eu não preciso mais da aceitação dos outros e simplesmente amo meu aluno, eu não vou precisar ir contra meu plano didático, o sistema da minha escola, o sistema educacional nacional, aquilo que é. Eu simplesmente me transformo num ser criativo que consegue ver uma mensagem em cada conteúdo que ensina. Uma mensagem de vida, uma mensagem de amor, uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de ética, uma mensagem entre o que é certo e o que traz consequências mais duras na vida da gente. Então, nós podemos usar tudo o que está acontecendo na vida de uma criança, independente de qual seja a sua realidade, para transformar aquilo em conteúdo. Uma outra coisa muito interessante é criar o ser pesquisador, fazer projetos, incentivar a criança na curiosidade do que ela vai estudar, por que ela vai estudar e como é que a gente vai estudar isso e onde mais ela pode estudar isso. Porque se, por exemplo, nós vamos falar de matemática, se a criança vai ao supermercado, ela pode fazer matemática. Então, tem que trazer essa curiosidade sempre com o jogo, sempre com a brincadeira, né? Porque estamos falando de criança, mas induzindo a ser um pesquisador. Nós temos que ensinar como aprender e eles aprendem, tá? Todo o ser humano consegue aprender. A diferença é o como cada um consegue aprender. Então, utilizando o conteúdo para, além de passar as informações que são necessárias para o crescimento desse aluno, para formar o ser humano, é uma das possibilidades que nós temos de realmente, com a nossa profissão, contribuirmos para a criação de um mundo melhor. Não importando se quantas pessoas eu vou conseguir ajudar. Faça conta quantos alunos você vai ver na sua carreira. Todas essas pessoas você pode ajudar. Ajudar a entender as coisas, ajudar a entender o mundo, ajudar a estar no mundo, tá bom? Então nós vamos falando aqui no canal e vamos trazendo ferramentas, metáforas, visualizações, sugestões de professores também, mas a linha não é uma coisa nova, é simplesmente usar tudo isso que a gente tá tendo acesso agora, nós estamos tendo acesso a isso. E o professor que quer continuar e que quer ver seu resultado, que não é apenas um trabalhador do ensino, ele tá muito curioso, ele tá assim, ele não acomoda, a gente fica sempre numa ânsia, mas essa ânsia produtiva, que é a ânsia da transformação.